Meu trabalho. Vou fazer esse vídeo pra mim e não pra o Insta, pro TikTok. Realmente não me importa o resultado desse vídeo. É simplesmente um registro que eu quero fazer. Faz muito tempo que eu quero falar sobre isso. É, sobre a minha história, na verdade. Sobre o que que eu fiz, o que que eu tenho feito pra chegar até aqui hoje. E eu sei que às vezes é difícil para as pessoas que olham de fora, eles falam assim, nossa, é, talvez pensam que não vão conquistar algumas coisas, talvez pensam que no lugar que eles estão é para sempre, e eu posso provar que não é assim. É, para quem não sabe, eu sou da Venezuela, cheguei aqui no Brasil faz 5 anos, me esforcei bastante para aprender o idioma, para falar português o melhor possível, né? E acredito que muitas pessoas pensam que é difícil. Por exemplo, eu nem sempre fiz trabalho no audiovisual, nem sempre fiz é, trabalho nessa área. Sempre foi um sonho, sempre quis trabalhar disso, mas eu, por muitos anos, fiz muitas coisas que talvez não se encaixavam com aquilo que eu tô fazendo hoje, na verdade. E, e tirei o monitor porque tava me distraindo. E tive que fazer muitas coisas, viajei já por vários países, quase ninguém sabe, mas eu não trabalhava disso, eu não tinha como registrar, eu tinha um celularzinho, um Samsung muito antigo, fiz algumas filmagens assim, mas eu perdi tudo, né? Estando lá, eu morei lá em Peru, estando lá em Peru tive que vender ele, comprei um melhor, né? E perdi tudo, perdi todas as informações, todos os vídeos, as fotos que eu tinha feito durante a viagem. Teve algumas que eu consegui resgatar, que salvei no Google Drive, mas a maioria das coisas eu perdi. Eu também não tenho esse costume de filmar, de documentar tudo que eu faço. Não é tão fácil, na verdade, não é tão bem assim que, é só pegar o celular e fazer. Não, não é tão assim. Eu peguei a câmera e só gravar. Para fazer esse vídeo, eu tive que pensar. E, sinceramente, eu vou ser bem sincero aqui nesse vídeo, não me importa o tempo que eu vou demorar fazendo esse vídeo, né? Mas hoje eu acordei e falei assim, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais a situação de, por exemplo, de fazer coisas só pelo dinheiro, sabe? Por quê? Porque a gente que trabalha nessa área, tem muitos, não vou falar todos, mas a maioria acabam meio que fazendo coisas por grana, sabe? Porque precisa pagar uma conta, precisa pagar aluguel, coisas, né? Não é um segredo, na verdade. Todo mundo tem que pagar conta. E às vezes a gente olha conteúdo no Instagram, pessoas assim de sucesso, pô, cara, aquela produtora, aquele cara tá produzindo tal coisa, aquele cara tá fazendo tal coisa, mas às vezes não tem muitas coisas por trás. Por exemplo, lógico, eu vou postar só o melhor, fiz esse trabalho para tal marca, fiz esse trabalho para tal empresa, fiz esse trabalho para tal pessoa, mas o restante. Aí eu fico a dúvida, e eu sempre me pergunto, pô, cara, será que aquele cliente realmente paga tudo isso para aquela pessoa e só dá para viver disso? No meu caso, não é assim, eu tenho que fazer muita coisa, tenho que fazer edição de vídeo, tenho que fazer captações que eu não gosto, tenho que fazer trabalhos que realmente não vão com minha cara, sabe? Mas é aquilo, é dinheiro. Você precisa pagar conta, você precisa fazer dinheiro para pagar suas contas, né? E isso meio que acaba te atrapalhando na tua criatividade, né? E a criatividade, eu penso assim, é uma coisa que não tem valor, assim, tipo, como você tabelar sua criatividade. E às vezes, você olha conteúdo de outras pessoas grandes, assim, e na minha opinião, no meu caso, eu penso assim, cara, será que esse tipo de conteúdo realmente vende? Como que aquele cara monetiza aquele tipo de conteúdo? Como que essa pessoa tá fazendo para pagar as contas? Realmente, porque fazer um vídeo precisa de tempo, precisa de ideias, precisa de criatividade, precisa de talvez um equipamento, talvez precisa de locações diferentes e assim, principalmente tempo. E às vezes acaba meio que nosso tempo a gente entrega para outras coisas que não tem nada a ver, que você fala assim, cara, isso que eu tô fazendo, meu trabalho, talvez você pode pensar assim, meu trabalho, mas não é, não é.
É aquilo que você está fazendo com o seu trabalho, mas seu trabalho não é. E é uma frase que eu não sei se existe, né, mas teve uma vez conversando com uma pessoa, ela fala assim: "Ah, que meu trabalho é uma", mas não, seu trabalho não é. O que você está fazendo com o seu trabalho, talvez mas o seu trabalho não é. Então isso me deixou pensando, sabe, porque às vezes a gente faz muitas coisas só pelo dinheiro, só pela grana, só porque tem que pagar, só porque tem que bater a meta ali de ter tanta grana na conta para pagar as contas, e acaba que a sua criatividade, o seu desejo de fazer coisas, você acaba não fazendo. Simplesmente porque tem que pagar, porque você tem que surgir. E aí que fica a dúvida: como que eu faço para viver da minha criatividade? Como é que eu faço para realmente eu ter sucesso nessa área? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo esse trabalho, tem muita gente trabalhando nessa área, e às vezes você pensa, pô, cara, aquele cara tem tal coisa, tem só trabalho com celular, a filmagem dele nem tão boa assim, e o cara tem clientes, mas a gente só vê aquilo, mas a gente não tá vendo, talvez ele tem outras coisas que eles fazem, e a minha realidade é assim, às vezes eu tenho que fazer muito trabalho barato para conseguir pagar as contas, ou para ter algum dinheirinho ali, e isso acaba meio que levando muito meu tempo. E uma das coisas que eu acordei hoje, eu peguei assim, sinceramente, entrei lá no Cloud e falei assim: "Oi, posso falar contigo?" Aí eu só escrevi, cara, só fiquei escrevendo um monte de coisas. Um monte de coisa, assim, e me fez pensar, me fez lembrar muita coisa que eu já fiz, né? Todo o meu trabalho, né? Como eu falei, nem sempre fui videomaker, filmmaker, sei lá, vocês queiram falar. Nem sempre fui. Eu tive que trabalhar de muita coisa. Quando eu cheguei no Brasil aqui, eu cheguei bem na pandemia e tive que fazer de tudo. É, desde pedreiro, carpinteiro, eh, pintor. Trabalhei em muitas coisas. Até 2 anos atrás que eu decidi, né, trabalhar disso, viver disso. Mas não foi assim, ah, nossa, o cara comprou uma câmera e foi aprendendo e ai, que bonito. Não, nem sempre foi assim. No processo aconteceram muitas coisas, assim, de não saber. Até hoje, tem muita coisa que eu não sei quanto cobrar, tem muita coisa que eu não sei qual que é o valor. Às vezes faço um trabalho e era mais caro, ou às vezes passo um valor e era mais barato. Tem muita coisa que eu não sei, sabe? E talvez, acredito que muitas pessoas, não somente eu, passamos por isso. E esse vídeo aqui realmente para ser sincero, para ficar aberto sobre a situação, porque às vezes a gente pensa que tudo que vê no Instagram é verdade, mas realmente não é. A gente que cria conteúdo, a gente sabe que a maioria das coisas, não tô falando que todas, né, mas a maioria das coisas não é verdade. Que você tem que fazer muita coisa para mascarar, muita coisa para o conteúdo ficar bom, para o pessoal só ver a coisa boa. E isso é a realidade. É a realidade, porque a pessoa não quer mostrar o lado ruim. A pessoa quer mostrar um cenário lindo. Aqui, hoje nem coloquei uma luz, tá bagunçado tudo. Mas é o propósito, sabe? Pra mostrar a realidade, sabe? E hoje em dia eu não posso falar assim, nossa, tô passando mal, tô ruim. Não, graças a Deus tenho trabalho, eu faço trabalho para bastantes pessoas, mas mesmo assim não é o que eu quero fazer. Não é meu foco. Não é aquilo que queima por dentro, sabe? Faço porque tem que pagar contas. Mas não quero realmente só ficar nisso. Só ficar, faço porque tem que pagar conta, faço porque tem que pagar conta. E eu tô vendo outras pessoas que estão conseguindo escalar, que estão conseguindo subir. E cria, querendo não inveja, na verdade. Cria como que, pô, como é que aquele cara tá conseguindo? Como é que aquele cara tá fazendo tal coisa e eu ainda não consigo? Como é que eu tenho melhor equipamento e que eu faço o melhor trabalho? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom em... Mas uma realidade que eu tive que aceitar é que você não pode ser bom em todos. Você não pode ser bom em todas as coisas. Você tem que ser bom em uma coisa. Você pode conhecer. Eu posso falar, eu sei fazer muita coisa. Eu já trabalhei colocando asfalto, pintando, principalmente lá em Peru, pintei um monte. Trabalhei pintando as ruas, fazendo as faixas de sinalização e fiz um monte.
Era bom, sim, mas não é aquilo que eu queria. Hoje em dia o cara fala assim: "Você sabe?" "Sei, mas não é aquilo que eu quero fazer." Quando eu trabalhei pintura também, mesma coisa. Trabalhei bastante de pintura, sabia que era bom, as pessoas elogiavam o meu trabalho, falavam assim: "Cara, que bom, cara, nossa, você é uma pessoa de sucesso", mas não é aquilo que eu queria. Ganhava dinheiro sim, ganhava dinheiro mesmo, mas não é aquilo que eu queria. E todo esse choque, assim, que eu tive na 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 minha vida, eu lembro que comecei a trabalhar no restaurante, ali foi que eu aprendi a falar melhor português, porque tinha obrigação de falar todos os dias. Tinha medo de chegar numa mesa, assim, eu lembro das primeiras vezes, falar assim: "Cara, o que que eu vou falar pra essa pessoa se eu não sei falar direito?" Aí me esforcei, me esforcei, me esforcei, me esforcei, até as pessoas falaram assim: "Cara, você não é estrangeiro." Talvez eu tenha um sotaquezinho, as pessoas falam: "Não, você tem um sotaquezinho, mas dá pra falar que você é de outro estado." E isso, beleza, eu me esforcei bastante pra obter aquele resultado, assim, que hoje em dia eu tenho. E depois disso comecei a trabalhar em uma empresa e tal, e pra deixar mais curto a história, teve um certo dia que, conversando com um colega de trabalho, a gente estava pensando, falei: "Cara, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, cara. A gente tem que dar um jeito de ter mais tempo, de a gente conseguir outro resultado, porque, cara, eu tô vendo que aqui a gente trabalha, 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 o dinheiro não alcança, velho. Trabalho, só trabalho, não tem grana." E a gente trabalhava demais. Eu trabalhava de segunda a sábado na empresa e trabalhava de terça a domingo no restaurante. Eu trabalhava todos os dias, de manhã e de noite. E eu tava vendo que não tava tendo resultado. Tá, tava tendo dinheiro na conta, mas não tava tendo tempo pra curtir minha esposa, não tava tendo tempo nem pra comer um sorvete. Tendo dinheiro, porque sempre tava cansado. Aí eu falei pra ele: "Cara, eu não sei o que fazer, eu queria descobrir no que eu sou bom." Ele falou assim: "Cara, mas você é bom em muita coisa." "Sim, mas não tô falando de tudo que eu sei, porque aquilo eu deixei de fazer porque realmente eu não gosto." Aí peguei meu celular, entrei no Instagram meu e eu falei: "Cara, olha esse vídeo que eu fiz há muito tempo." Aí ele fala assim, quando ele assistiu o vídeo, ele fala assim: "Cara, é sério?" Aí eu falei: "Sério o quê?" "É sério que você tem esse talento e você tá aqui na empresa?" Aí eu falei: "Sim, eu fiz esse vídeo, faz tempo, fiz com um colega, a gente fez esse vídeo com um colega e com um amigo meu, na verdade, um colega, amigo meu, quase da vida toda. Pandemia, falei: "Cara, vamos fazer um vídeo assim, eu tô querendo fazer um vídeo assim, eu tô querendo fazer uma série assim e tal, não sei o que." Ele falou: "Bora." Eu não tinha câmera, ele foi com a câmera dele que a gente gravou, ele editou porque eu nem tinha computador. E aí, falei: "Cara, vamos fazer assim, fazer assado, a ideia é essa, tal, tal." E a gente chegou num ponto, né. E isso aqui morreu ali. A gente fez só aquele vídeo e morreu. Aí eu mostrei o vídeo pro meu amigo, aí ele falou: "Cara, eu não acredito, cara, que você tem esse talento e você tá aqui cortando vidro." Você tá de brincadeira. Aí, isso, cara, isso despertou em mim um grande desejo pra fazer realmente o que eu gosto. E lembro que eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa: "Eu vou comprar um celular. Eu vou comprar um celular bom, eu vou comprar um iPhone." E meu iPhone que eu tenho até hoje, um iPhone 13, na época, era o mais atualizado. É tipo falar hoje o 17, né, mas eu tinha o 13. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos ali, aí eu não tinha onde digitar, eu nem sempre gostei de digitar no celular. E aí eu falei pra ela, a gente tinha uns dinheirinho guardado, aí eu falei: "Ah, vamos comprar um computador." Aí a gente foi, eu lembro que a maior parte do dinheiro foi minha esposa que colocou, e ela me ajudou, ela me apoiou, e falou assim: "Então vamos pra frente." Aí a gente comprou o computador, aí a gente começou a editar, eu comecei a editar, aprender algumas coisas de edição de vídeo, sabia o bem básico, o básico mesmo, não sabia muita coisa. E começamos. Aí depois eu comprei minha primeira câmera. Eu lembro que meu primeiro evento eu fiz por R$ 100, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. R$ 100 mais comida e transporte. O cara fala assim: "Cara, você quer fazer um evento? Quanto você me cobra?" Eu falei: "Ah, não, cara, é R$ 100. É o que eu ganhava no restaurante. Era a minha diária no restaurante." Eu falei: "Pô, eu trabalho aqui no restaurante das 5h30 até meia-noite, 1 hora da manhã, e eles me pagam 90. Cara, R$ 100 tá bom, é o mesmo horário, eu vou estar tirando foto, é algo que eu gosto, é um trabalho que eu
gostaria de fazer, mesmo sem pagamento, eu faria. Aí eu falei, cara, R$ 100 tá bom? Aí ele falou, nossa, ótimo. Lógico que tá ótimo. Aí eu fui lá, tirei as fotos no primeiro evento. Aí foi quando eu conheci algumas pessoas que eu fiz conexão. Lembro que no evento, um cara chegou perto de mim e falou assim, cara, quanto você me cobra pra fazer um vídeo? Imagina, eu cobrei R$ 100 pra estar lá 8 horas de trabalho. E ele falou assim, quanto você me cobra? Aí eu falei, cara, o que que você quer? Ele falou assim, não, eu queria 2 vídeos assim, eu e mais um colega. Aí eu falei, tá bom, pode ser 400? Eu chutei só pra ver o que que ele falava. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer assim, você faz 2 pra mim e 2 pra ele, e 200 e 200? E eu falei, caraca, claro, topei na hora. Aí eu fiz os vídeos com o celular mesmo, porque eu tinha uma câmera que ela não filmava. Ela filmava, mas não era pra filmagem, era pra câmera, pra tirar foto. E fiz, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei, nossa, falei, caramba, eu fiz num dia R$ 500 com isso. Eu fazia com outros trabalhos, né? Mas eu falei, cara, com foto e vídeo, eu falei, é impossível, velho. E falei, caramba. Aí eu tava muito feliz, muito emocionado. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente começou a trabalhar, me esforcei bastante mesmo. É, as pessoas gostavam do meu trabalho. Eu sempre fiz com muito coração qualquer coisa. Qualquer coisa eu sempre fazia do melhor jeito possível. Mesmo eu sou uma pessoa que eu penso assim, cara, talvez eu não tô recebendo por isso, mas eu preciso fazer um trabalho bom, porque minha imagem está sendo colocada aqui. Porque quando as pessoas falarem quem que fez, pô, foi Isaac que fez. Então, todos os trabalhos que eu faço, todos os conteúdos que hoje em dia, qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso isso. Eu penso, cara, é minha imagem que está sendo colocada aqui. É minha imagem que as pessoas. É da minha imagem que as pessoas vão falar. Eles não vão falar do vídeo, eles vão falar quem que fez. Eles vão falar da foto. Quem que fez a foto? Ah, fulano. Caraca, é bom. Ou, pô, que ruim. Ou, nossa, tá horrível. Então, assim, não que me importe muito com o que as pessoas vão falar, mas eu sei que eu tenho a capacidade para entregar um trabalho bom. Então, assim, é uma coisa que realmente eu me esforço bastante por fazer. E hoje em dia, eu me sinto assim, tipo, meio que num buraco, sabe? Porque, como eu falei já no começo, assim, a criatividade é uma coisa que você não tem como colocar um preço. Porque, tipo, arte, né? Eu vi faz um tempo atrás, um cara colocou uma fita numa banana, colocou uma banana e colocou uma fita por cima. Aí aquele quadro lá foi vendido por sei lá quantos milhões de dólares. Não lembro, não sei, mas foi muito dinheiro. Aí eu falei, cara, como é possível que o cara conseguiu vender a sua arte por tantos milhões de dólares? Aí o que eu fico pensando, eu falei, cara, o que eu faço vale mais do que aquilo. É o meu pensamento. Nossa, meu trabalho eu sei que vale mais do que aquilo. Mas às vezes eu não tenho essa criatividade. Não criatividade. Às vezes eu não tenho essa certeza. Às vezes eu duvido do potencial. Duvido do. Não do potencial, duvido do trabalho. Não. Realmente eu duvido do valor que ele tem. Porque eu sei que eu sou bom. E não é questão de orgulho, não é questão de que, pô, eu sou o melhor de todos. Não. Mas eu sei que eu faço um trabalho bom. Eu sei que meu trabalho é bom. Então, isso é muito importante pra mim. Só que, mesmo sabendo que é meu trabalho é bom, às vezes caio naquela que eu não acredito no que ele custa. E acabo meio que pegando coisas, acabo fazendo coisas que realmente não vale a pena. E só pro dinheiro, sabe? E esse vídeo, como eu falei, não é pra mostrar, nossa, olha o cara aí chorando. Já chorei que tinha que chorar, falando com o Cloud. Chorei um monte, cara. Chorei um monte porque eu lembrei tudo que tem passado, assim, até hoje, sabe? Então, é um esforço grande, assim, que às vezes eu olho pra trás e não dou aquele valor, sabe? Que merece. Esqueço. Mas nem esquecido da onde que eu venho, né? Eu só fico pensando
no que eu, onde estou hoje, né? E isso acaba meio que quebrando, sabe? Porque eu sinto que às vezes que é pouco, mas não é pouco. O que eu tenho alcançado, né? Mudar a minha vida, mudar a qualidade de vida, mudar a qualidade de vida não só da minha esposa, da minha família inteira que está aqui hoje, que eu consegui trazer eles pra cá e eles estão numa situação boa e eu tinha esquecido. Então, penso assim, tudo que eu fiz, cara, todas as pessoas talvez se aproveitaram de mim só porque, pô, o cara é legal, o cara é bonzinho, vamos aproveitar dele. E como eu falei, cara, eu não consigo fazer uma coisa ruim. Mesmo que eu fale assim, ah, não merece, eu não consigo. É uma coisa minha, sabe? Uma coisa que vem do Isaac. É algo que às vezes eu penso, cara, eu não posso ser ruim com os outros. E mesmo a pessoa sendo comigo, né? Eu não consigo, cara. Eu posso ficar bravo, eu posso até pensar, cara, tanta coisa, mas no final das contas eu não consigo fazer. E eu acho que isso daí é uma coisa que tem me marcado. Então, eu só vejo assim as coisas de hoje, né? E eu penso, nossa, que pouco. Eu só tenho uma câmera, poderia ter duas. Eu só tenho um computador, o último que saiu, poderia ter um notebook. Mas é aquilo, às vezes o ser humano é incompreensível, né? Inconforme. Então, eu acho que eu tenho caído nessa inconformidade, né? De pensar só o que não tenho e não pensar naquilo que eu já conquistei, naquilo que eu já tenho alcançado, eu tenho conquistado. Então, hoje de manhã, como falei, chorei um monte e pensa, falando com a IA. Coloquei no cloud, falei, cara, posso falar contigo? Aí comecei a escrever, escrevi minha história e ele falou, pô, cara, fala disso, fala da sua vida, se mostre sem filtros, sem tanto mimimi, sem tanto coisa arada. Fala disso, porque talvez uma pessoa pode te ouvir e você pode mudar a vida da pessoa. Só uma. Eu não preciso milhões, milhares de pessoas. Pra mim, o propósito desse vídeo é falar pra você e falar pra mim também que o passado, tudo que a gente fez, tudo que a gente tem feito até hoje, tem um valor. E o valor, você que coloca. Só você pode dar valor naquilo, na sua história. Naquilo que você tem feito, naquilo que você teve que passar. Só você dá valor naquilo. E se você não dá valor naquilo, ninguém mais. Então, não desista. Como falei, esse vídeo para mostrar a realidade, que muitas pessoas que trabalham nessa área têm dificuldade, sabe? Porque só vê o sucesso dos outros, pessoas que falam, como que eu faturei 20 mil reais por mês? Cara, nem todos os meses você vai conseguir faturar aquilo. Fazendo o que você gosta. Tô falando de fazendo o que você gosta. Porque se for colocar outras coisas, consegue. Consegue. Mas fazendo o que você gosta, aquilo que realmente importa, cara, consegue. Mas é aquilo. É colocar a sua criatividade, tentar colocar um preço nela para você viver disso. Então, posso falar, viver da criatividade não é fácil, mas também não é difícil. Precisa de constância, precisa de negociar algumas coisas, precisa, mas consegue. Eu hoje em dia tenho uma câmera boa, eu só assistia os vídeos das pessoas e falava assim, cara, quando que eu vou ter uma câmera dessa? Conquistei. E tudo que eu tenho aqui conquistado, tanta coisa que eu tenho aqui comprado, posso falar assim, foi esforço, foi trabalho, foi dedicação e sempre entregando o melhor. Mesmo você saiba que você não está recebendo por isso, faça o melhor. Faça o melhor, porque isso te faz melhor pessoa, isso te faz melhor trabalhador, isso te faz crescer. Porque você não olha pelo dinheiro. Realmente, se fosse pelo dinheiro, eu estava fazendo outra coisa. Se fosse pelo dinheiro. Que eu sei que dava mais lucro, que eu sei que dava talvez mais trabalho, mas dava melhor renda. E colocar isso.
na frente. Colocar a sua história, colocar o seu melhor desenvolvimento e só ir pra frente. E esse vídeo aqui é só pra mostrar um pouco de quem que eu sou e mostrar a realidade, que realmente nem tudo é tão fácil assim. E eu sei porque eu converso com outras pessoas que trabalham na área. E é uma luta, sabe? É uma luta. Todos os dias é uma luta. E a intenção disso aqui é crescer juntos. Eu ainda tenho muitos sonhos, ainda tenho muitas coisas para conquistar, que quero ter, quero viver. E, bom, espero que isso que eu tô falando aqui possa ajudar alguém.